Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Espero que estejam curtindo aí bastante o feriadão, não esquecendo dos estudos, tá? Hoje nós vamos falar sobre meteorologia aeronáutica, mais uma vez, só que esse tema agora voltado para quem? Para o piloto privado e para o piloto comercial, tá certo? Então, chegamos a fazer alguns vídeos com meteorologia voltada para o comissário, que é um tema mais assim superficial, mas que está dentro daquilo que pertence ao conteúdo programático da ANAC. A ANAC exige, então nós precisamos falar sobre aqueles temas, tá certo? E na meteorologia voltada para o piloto privado e para o piloto comercial, eu costumo brincar com a galera e dizer que aqui é que a gente começa a tirar a pele do pessoal, tá certo? Porque vamos nos aprofundar bastante no tema e é de suma importância para a vida de vocês, tá certo? Eu costumo dizer que 3 matérias que são fundamentais para a vida prática de vocês é meteorologia, regulamento de tráfego aéreo e navegação, tá certo? E as demais complementares, né? Teoria de voo e conhecimentos técnicos. Então, baseado nisso, iremos dar a introdução agora da meteorologia aeronáutica voltada para o piloto privado e para o piloto comercial. Eu digo que é para o piloto privado e comercial porque o conteúdo vai ser o mesmo, não vai mudar absolutamente nada. Então, para a gente começar a tirar a pele, vamos tirar por completo, tá certo? Mas antes da nossa aula, roda a vinheta. Olá, pessoal. Muitos já me conhecem, mas me apresento mais uma vez. Meu nome é Wesley e estaremos falando sobre meteorologia aeronáutica, tá? Dessa vez voltado para piloto privado e para piloto comercial, tá? Não será uma videoaula longa, tá? Para que não se torne muito maçante. O conteúdo ele é bem extenso, teremos que dividir, né, essas aulas em vários vídeos, né, para que, como eu falei, não fique cansativo e que surta o efeito de absorção do conceito de forma muito mais produtiva, tá certo? Antes de mais nada, gostaria de mencionar, tá? Três links e uma obra, né? Então, essa obra aí do professor Edson Cabral e do Iremar Soares, recomendo e muito. Foi o melhor livro de meteorologia que eu já li no mercado, tá? Voltado aí para piloto privado, piloto comercial, né? IFR, piloto de planador, despachante operacional de voo e comissário. Só que ele é muito rico em informações para o comissário, né? É claro que conhecimento não ocupa espaço. Quem quiser se dedicar, recomendo. A obra é maravilhosa, muito bem ilustrada e muito didática, tá? E para fins de consultas de mensagens, informativos meteorológicos, nós temos aí o nosso site, o RedMet, tá? Temos o Sigma CPTech, onde ele vai nos dar imagens de satélites, tá? Descargas elétricas, precipitações e tudo mais. E o Aviation Weather, tá? Que é onde você também pode efetuar a consulta de TAF e METARES, tá? Do mundo inteiro, tá certo? Então, esse vai ser basicamente o nosso material de trabalho. E vamos à nossa introdução aí. Então, o que é meteorologia? É a ciência que vai estudar os fenômenos que ocorrem na atmosfera, e que são muitos fenômenos, né? A todo momento, nós percebemos que a gente ainda não conhece a fundo o planeta que nós vivemos, não é mesmo? Bom, para fins de estudo, a meteorologia ela é composta de 3 disciplinas fundamentais, tá certo? Então, nós vamos ter a meteorologia física, teremos a meteorologia dinâmica e a meteorologia sinótica, tá? E para efeito da sua
aplicabilidade, aí sim, ela vai ser dividida em 2 blocos, tá? Teremos a meteorologia pura e a meteorologia aplicada. Vamos abordar esses 2 tópicos para entendermos como que isso se divide, tá? O que é meteorologia física? Ela vai estudar a termodinâmica da atmosfera, propriedades físicas da atmosfera, tá? Como processos microfísicos das nuvens, a transferência radioativa e entre outros elementos mais. Na meteorologia dinâmica, vai estudar as transformações das energias que acarretam os movimentos da atmosfera, como as forças de cisalhamento, tá? Movimentos verticais, circulação geral do ar, tá? E etc. E na nossa meteorologia sinótica, tá? Ela vai estudar as análises e as observações meteorológicas, sejam elas em superfície ou em altitude, e as suas aplicações na previsão do tempo, tá certo? Então, voltado mais para o estudo, a pesquisa, tá? Tudo isso aborda a meteorologia, o quê? Pura, tá certo? E aplicada. Aplicada a quem? Aplicada ao fim que se destina, tá? Então, na pura, nós temos a paleoclimatologia sinótica, dinâmica, tá? Ela é totalmente teórica, busca a razão dos fenômenos, tá certo? E voltada para experimentos e pesquisas. E aplicada à necessidade do homem, ao fim que se destina. Então, nós temos a meteorologia aplicada à aeronáutica, voltada para o âmbito da aviação, a meteorologia marinha, né? Então, precisa-se de um planejamento para que grandes embarcações cruzem aí os oceanos, evitando tormentas e tudo mais, não é mesmo? Agrometeorologia. A meteorologia ela é muito importante para o agronegócio, como eu já falei em outros vídeos, né? Necessita de condições específicas para que haja a pulverização dos defensivos nas lavouras. Precisamos de temperaturas inferiores a 28 graus, não podemos ter a presença de ventos de 10 quilômetros ou mais, não podemos ter umidade relativa do ar abaixo de 50%, não pode ter ocorrido chuva recente. Tudo isso são fatores que vão influenciar, tá certo? No cultivo, né? Na aplicação desses defensivos. Então, o defensivo ele não pode ser aplicado, né? Em condições que quebram esses protocolos. Por quê? Há uma perda de material, uma perda de produto, e os defensivos eles não são nada baratos, tá? Então vai ter utilização prática na agricultura, na navegação marítima e aérea e entre outros mais, tá certo? Então, a meteorologia aeronáutica é o campo da meteorologia aplicada, voltada para o estudo dos processos físicos que ocorrem, tá certo? Na atmosfera, tendo em vista a economia e a segurança das atividades. Então, é uma balança que precisa estar muito bem equilibrada, tá? Tanto a economia como a segurança. Então, se eu viso muito economia, a parte da segurança fica lá embaixo, tá certo? Então, tenho muita lucratividade e perdi segurança. Se eu viso muita segurança, eu não tenho lucratividade. Eu costumo perguntar ao pessoal, qual é o local mais seguro que um avião pode se encontrar? No chão parado, né? Então, no chão parado vai gerar lucro? Não, estou tendo um excesso de segurança e nenhuma lucratividade. Então, eu preciso equilibrar essa balança, tá? Colocar a economia juntamente com a segurança operacional, tá? E este serviço ele está estruturado nas seguintes fases. Então, teremos aí a fase da observação, a fase da divulgação, a fase da coleta, a fase da análise e a fase da exposição, tá certo? Então, todas essas fases elas são realizadas por meteorologistas, tá? A única fase que virá a público é a fase da exposição e nós vamos falar um pouquinho sobre cada fase dessa.
Então, na fase da observação, que é a primeira fase, é a verificação visual e instrumental dos elementos que representam as condições meteorológicas, tá certo? Então é feito toda uma observação aí, né, visual e instrumental. O meteorologista ele vai lá no shelter, né, coleta as informações, né, de termômetro, barômetro, entre outros instrumentos mais, e ele precisa levar essa informação à frente, tá? Ele vai colocar essas informações dentro de uma intranet. Só terão acesso às informações os meteorologistas envolvidos, tá? Então, ele concluiu a primeira fase, que é a observação. Vai fazer sentido ele guardar essas informações para ele? Não. Ele precisa adentrar aí com a segunda fase, que é a fase da divulgação. Divulgando para quem? Para essa intranet, tá? É a transmissão dos dados observados para que outros locais tomem conhecimento das condições reinantes no aeródromo e nos demais, tá certo? Então, tudo isso é divulgado dentro de uma intranet, um ambiente completamente fechado. Quem divulga de um lado, coleta do outro. Entra aí a terceira fase, que é a fase da coleta, tá? Que vai ser a recepção dos dados de uma determinada região para um conhecimento mais amplo das condições meteorológicas, tá? Então, essa é a conclusão da terceira fase. Na quarta fase, que é a fase da análise, é o estudo e a interpretação dos dados que foram observados e coletados. Ou seja, o meteorologista ele tem uma linguagem, né, muito específica dele. Só que não adianta ele falar essa linguagem para quem não conhece a linguagem. Então, todas essas informações que foram coletadas e estão sendo analisadas serão colocadas dentro de um padrão internacional, tá certo? Determinado por quem? Pela ICAO, como consta lá em um dos anexos. Se não me falha a memória, é o anexo 3, que fala de meteorologia. Então, toda essa linguagem, ela precisa ser padronizada, por quê? Tornaria-se uma bagunça muito grande se cada país tivesse a sua linguagem. Imagina alguém decolando do Brasil, indo para os Estados Unidos, indo para o Canadá, indo para a Itália, indo para a Espanha, indo para a França, Inglaterra. Se cada país tivesse a sua linguagem, o piloto ia passar mais tempo estudando do que, de fato, voando, para que você pudesse conhecer a linguagem específica das localidades para as quais serão realizados os voos, tá certo? Então, é tudo colocado, as informações são colocadas dentro de um padrão internacional, claro que com pequenas diferenças que são permitidas pela ICAO, tá certo? E a última fase, que é a fase da exposição, vai tornar pública as observações e análises. Vai tornar pública para quem? Para os aeronavegantes e para os despachantes operacionais de voo que possuem responsabilidade compartilhada, tá? No voo que está sendo realizado. Onde que nós podemos fazer esse levantamento, né, das observações e previsões meteorológicas? No site do REDMET. Lá poderemos encontrar METAR, poderemos encontrar TAF, carta prognóstica, né, SIGWX, imagens de radar, imagens de satélites, tá? Carta Wind Aloft, que são as cartas de vento em altitudes, tá? Então, é um site bem completo, onde pode ser feito todo um planejamento e todo um levantamento, tá? Meteorológico para a realização de um planejamento de voo. Esse nosso vídeo vai ser curtinho para que eu não possa adentrar outro capítulo e interromper, né? No meio do capítulo fica uma coisa muito chata, né? E desconexa, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo curto. O próximo capítulo ele terá uma duração um pouco maior, mas espero que esse vídeo já seja uma breve introdução daquilo que nós iremos estudar mais para frente. Tá certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Desejo a todos aí bons estudos. Continuem firme no propósito, que a coisa vai acontecer e eu tenho absoluta certeza que todos conseguirão a tão sonhada aprovação da ANAQ.
tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.